Capítulo 1621, Vida e Morte, Parte 3. Lith incorporou o olho roxo primeiro, para que no momento em que os dois restantes se fundissem com o cajado, as energias necromânticas que agora fluíam através do sistema circulatório de mana evitariam que os olhos malignos apodrecessem enquanto o elemento de luz do cristal prateado os alimentaria. Lith teve que conter as rajadas de fogo e gelo que os olhos liberaram até que se tornassem parte do fluxo de energia dos 6 elementos e reconhecessem o cajado como seu novo corpo. O que você acha? Lith usou magia espiritual para entregar o cajado a Solos. Isso é incrível. Ela respondeu. Mesmo sem nenhum encantamento, ele já pode me fornecer um fluxo constante de energia que só precisa de uma centelha da minha força vital para se tornar idêntico ao meu próprio mana. Preciso fazer um teste com o cajado do sábio longe do geyser de mana, mas a capacidade de filtrar a assinatura de energia de Mogar já é excelente. O que há de tão diferente de apenas usar o revigoramento? Tista perguntou. O revigoramento perde eficácia com o tempo porque seu corpo sofre tanto com o abuso de mana quanto com os efeitos colaterais da absorção da assinatura energética de Mogar. Solos respondeu. Com isso, meu único problema é o abuso de mana. Então, Lith aplicou ao cajado 4 conjuntos de runas. O primeiro conjunto melhoraria sua assinatura energética para que o fluxo de mana proveniente dos cristais embutidos no cajado oferecesse menos resistência ao processo de forja. O segundo conjunto amplificaria os efeitos de cada pseudonúcleo que ele planejava montar em um núcleo de poder. Ele concedeu a um artefato a capacidade não apenas de aumentar temporariamente seus encantamentos únicos, mas também seus efeitos combinados. O terceiro conjunto dispersaria o excesso de energia caso lançar muitos feitiços em rápida sucessão sobrecarregasse o cajado. As runas também ajudariam a madeira a resistir aos feitiços inimigos e reduziriam o estresse que um núcleo de poder aumentado experimentaria. Graças aos 3 conjuntos de runas, o cajado sábio agora poderia ativar vários encantamentos ao mesmo tempo sem sobrecarregar Solos e compensar sua falta de lançamento corporal. Além disso, permitiriam que tanto o cajado quanto seu usuário reabastecessem suas reservas de energia mais rápido que o normal. O quarto conjunto de runas, em vez disso, foi algo que Lith e Solos criaram a partir de uma de suas recompensas em Urgamaka, que combinaram com os dados coletados depois de observar a equipe do General Vorgatung em ação. As runas por si só não tiveram efeito, nem estariam ligadas ao núcleo de poder. À primeira vista, eram apenas um monte de runas aleatórias muito complexas, mas à segunda vista, notaria-se que todas estavam relacionadas a matrizes. A Madeira Yggdrasil era famosa por sua capacidade de misturar feitiços e Lith planejou explorá-la. Sempre que Solos precisasse lançar uma matriz, ativando aquelas gravadas no cajado, ela economizaria tempo e energia para tecer as runas mais complexas. Isso reduziria significativamente o tempo e o foco necessários para lançar os tipos mais comuns de matrizes. Solos traçou um círculo dourado no ar enquanto infundia mana no cajado. Várias runas saíram de sua superfície e se juntaram ao círculo, preenchendo os espaços vazios que ela havia deixado de propósito. No momento em que a sequência de runas foi concluída, o hexagrama de Silverwing apareceu acima do laboratório de forja. Não é tão bom quanto a equipe de Vorg, mas é um começo. Ela disse. Tista, fria. Afaste-se e não mova um músculo. Esta é a etapa final. Lith pegou seu martelo de forja, enchendo de mana antes de atingir a forja adamante para acionar seus poderes de amplificação. Ao mesmo tempo, Solos escolheu o seu próprio e conjurou o círculo de forja. A energia mundial do geyser de mana baixo preencheu o espaço ao redor do cajado até que o ar começou a crepitar de poder. Droga, isso não é um bom presságio, Solos disse ao perceber que a presença dos cristais e dos olhos atrapalhava seu controle. O cajado sábio parecia ter uma fome insaciável que esgotava constantemente o círculo. Se continuar assim, a energia vai sobrecarregar a madeira, fazendo-a explodir em lascas.
Eu realmente não quero testar as habilidades regenerativas da magia da criação. Ela teve que usar sua força de vontade para assumir o controle do círculo mágico e evitar que a energia mundial fosse sugada. Lito demorou a elaborar um pseudonúcleo após o outro, seguindo os ensinamentos do quinto governante das chamas. Na esfera adamante em Urgamaka, Lito aprendeu que a melhor maneira de minimizar a resistência da fusão de vários pseudonúcleos em um núcleo de energia era mantê-los instáveis de propósito. Depois de estudar a técnica de Bikra, Tavarsinac descobriu que assim como ao escolher pseudonúcleos com encantamentos semelhantes era possível fazer com que os conjuntos de runas afetassem todos os pseudonúcleos em vez de apenas um princípio semelhante poderia ser aplicado na elaboração de núcleos de energia. O truque foi brilhante em sua engenhosidade. A técnica de forjamento de Sinak exigia a escolha de pseudonúcleos com tantas runas em comum quanto possível e a sua fabricação de uma forma imperfeita propositalmente. Cada uma delas tinha que ser composta por todas as suas runas únicas, mas faltava parte delas em comum. Isso tornou os pseudonúcleos instáveis, exigindo do mestre de forja um grande foco e mana apenas para evitar que eles desaparecessem ou explodissem na cara deles. Por outro lado, entretanto, uma vez que o mago fizesse com que eles se sobrepusessem para formar o núcleo de poder, o processo seria tranquilo. A parte mais difícil de criar um núcleo de poder era que quanto maior o poder que cada pseudonúcleo possuísse, mais difícil seria fazê-los se sobrepor perfeitamente até que se fundissem em um só. Além disso, um artefato verdadeiramente poderoso nunca usaria apenas alguns deles, mas pelo menos uma dúzia. O objetivo de purificar metais mágicos era torná-los capazes de resistir a muitos encantamentos, enquanto o de criar um núcleo de poder era combinar tais feitiços de uma forma semelhante à de um mago. Ao combinar essas duas propriedades, um bom mestre de forja poderia criar artefatos tão poderosos quanto seu dono. Criar um núcleo de poder a partir de apenas alguns pseudonúcleos era considerado um desperdício de bons materiais e do tempo do mestre de forja. Combinar vários pseudonúcleos poderosos, no entanto, provou ser uma tarefa gigantesca por muito tempo. Algo que apenas guardiões, magos com torre própria ou aqueles dispostos a compartilhar seus métodos de criação com muitos aprendizes poderiam realizar. Pelo menos até o quinto governante das chamas compartilhar sua descoberta com o resto de Mogar. Graças à sua técnica, os pseudonúcleos instáveis ofereceriam pouca resistência ao processo de fusão porque obteriam as runas que lhes faltavam e alcançariam estabilidade. Somente quando o núcleo de poder estivesse totalmente formado é que todos os pseudonúcleos teriam suas sequências rúnicas completadas. O procedimento reduziu a repulsão entre os diferentes encantamentos não apenas porque as runas faltantes caberiam nos diferentes pseudonúcleos como peças de um quebra-cabeça, mantendo-os juntos, mas também porque fez com que suas assinaturas e propriedades energéticas se harmonizassem entre si. Capítulo 1622, Vida e Morte, Parte 4. Lit e Solos não tiveram esse problema, pois tinham a mesma assinatura de energia, mas para qualquer outro mago, era a única maneira que tinha de criar artefatos poderosos com a ajuda de um ou mais colegas. Foi também como os falsos magos do reino encantaram as 6 grandes academias e como a esfera adamante de Inxialot foi capaz de capacitar os golems em Urgamaka. A esfera em si era uma ferramenta de ensino, mostrando a quem fosse inteligente o suficiente para entender seu funcionamento, como organizar adequadamente diferentes pseudonúcleos e como alinhar suas runas comuns. Lit decidiu começar com 10 pseudonúcleos enquanto Solos adicionaria mais 5, mas logo percebeu que eles precisavam de uma mudança de planos. A tensão de manter a energia mundial no círculo e fora da equipe já ocupava muito de seu foco. Mas e ela não seria capaz de participar do processo de forja. Ou você precisava descansar mais depois de tratar os cristais, ou precisamos encontrar uma nova maneira de lidar com o círculo de forja. Algo semelhante aconteceu quando encantamos o Davros, mas não foi nada disso. Eu me pergunto se é por causa dos cristais alterados ou da madeira Yggdrasil. De qualquer forma, isso é apenas um experimento.
Já aprendemos muito. 10 pseudonúcleos são suficientes, ele disse através do link mental deles. Obrigado, Solos respondeu enquanto conjurava as mãos de Menadion para controlar melhor a energia mundial. Droga, eu odeio usar força bruta em vez de sutileza. Parece que estou derrubando uma porta porque sou burro demais para encontrar a maçaneta. Felizmente, fiz Fria e Tista usarem os olhos enquanto trabalhamos para que, quando terminarmos, eu possa entender o que estamos fazendo de errado. As pedras preciosas mágicas das mãos permitiram que ela recuperasse o controle total sobre o círculo de forja, impedindo que o ramo Yggdrasil sugasse mais energia mundial. Enquanto isso, Lith usou magia falsa, magia verdadeira e fundição corporal ao mesmo tempo para conjurar os 10 pseudonúcleos o mais rápido que pôde. Tecer tantos encantamentos poderosos e mantê-los instáveis de propósito teve um grande impacto sobre ele. Além disso, ele não poderia começar a criar um núcleo de poder até que todas as suas peças estivessem prontas e devidamente alinhadas. Usar 3 métodos de fundição ao mesmo tempo era exaustivo, mas tecer os pseudonúcleos lentamente exigiria ainda mais energia. Além disso, assim que ele completasse um núcleo de poder, ele permaneceria estável por tempo suficiente para que Lith recuperasse sua força com o olhar abissal antes de injetá-lo dentro do ramo Yggdrasil. A cada pseudonúcleo que Lith tecia, a carga em seu foco crescia à medida que os padrões rúnicos instáveis tentavam se deformar para preencher as lacunas. Impedir que eles desmoronassem consumia sua mana a cada segundo, fazendo-se apressar ainda mais. Uma vez que todos os 10 pseudonúcleos estavam prontos, ele os transformou em uma série de esferas concêntricas, cada uma ligeiramente menor que a seguinte e maior que a anterior, alinhando-as de modo que as runas comuns preenchessem as lacunas. No momento em que terminou, os pseudonúcleos fundiram-se naturalmente em um núcleo de poder, precisando da mão orientadora de Lith apenas para empurrá-los de vez em quando. Os diferentes feitiços começaram a funcionar em harmonia, semelhante a vários músicos que tocavam cada um uma música diferente antes de se tornarem parte de uma orquestra. O resultado final foi maior que a soma de suas partes individuais, criando uma esfera radiante de energia branca. Eu não posso acreditar nisso. Lee pensou enquanto usava sua técnica de respiração. Na época em que criei o Dolorean, eram necessárias 3 pessoas para fazer um núcleo de energia a partir de 3 pseudonúcleos complexos. No entanto, agora eu fiz um com 10 pseudonúcleos e sozinho. É tudo graças ao seu núcleo violeta Solos, disse com um toque de inveja. Quanto mais forte você ficar, mais poderá explorar o verdadeiro potencial da torre. Sem os núcleos auxiliares, a quantidade de energia que você está manipulando agora teria explodido seu corpo. A torre amplifica seus poderes, permitindo que você ultrapasse seus limites físicos e mágicos, mas apenas até o ponto em que suas habilidades regenerativas possam acompanhar o dano que o excesso de energia inflige a você. Você está pronto para a etapa final? Lith atingiu Forja, agora carregado, com seu martelo, recuperando a energia acumulada e iniciando um novo ciclo. Pronto quando estiver, Solos respondeu enquanto fazia o mesmo. Lith empurrou o núcleo de energia em direção ao ramo Yggdrasil, distante o suficiente para que as duas massas de energia não se rejeitassem, mas perto o suficiente para desencadear o processo de amplificação da madeira Yggdrasil. Qualquer material mágico com seu próprio fluxo de mana aumentaria os encantamentos com os quais estava imbuído. No papel era ótimo, mas a realidade implorava para ser diferente. O mesmo efeito também fortaleceria a repulsão entre um material e um núcleo de energia, tornando o processo de forjaria mais difícil. Forçar uma massa de mana dentro de um objeto inanimado geralmente encontrava uma grande resistência que deformava o pseudonúcleo. O mestre de forja tinha que consertar constantemente todas as imperfeições que surgiam à medida que o pseudonúcleo penetrava lentamente dentro do recipiente, e a menor falha no produto final o tornaria uma falha inútil. Quando Lee trabalhou pela primeira vez em Adamant, ele aprendeu que só poderia criar um núcleo com 50% de seu verdadeiro poder. Ainda assim, o uso de cristais e o efeito de amplificação do metal levariam o núcleo a 150%.
Se Lito usasse mais mana, o adamante traria a massa de energia do pseudonúcleo além do que ele poderia suportar, mesmo com a ajuda de Solos. Agora, porém, depois de alcançar o violeta e praticar a técnica de forjamento de Menadion que Salaarca havia passado para eles, Lito e Solos poderiam usar até 80% de seu poder. Combinando sua força e graças ao efeito de amplificação de Davros, o pseudonúcleo resultante atingiria uma capacidade de mana quase 2 vezes maior que a de Lith. Pela Grande Mãe. Todos os presentes disseram em uníssono. A energia mundial fluindo do ramo Yggdrasil para o núcleo de poder fez com que ele crescesse em tamanho como eles esperavam, mas em vez de ser rejeitado, o núcleo de poder estava sendo lentamente sugado para dentro do cajado. O que diabos está acontecendo? Isso nunca aconteceu com Davros. Lito disse que precisava de pura força de vontade para interromper o processo e consertar os inchaços e entalhes que apareciam na superfície do núcleo de energia enquanto os cristais alterados e os olhos malignos drenavam sua energia. Talvez seja porque o Davros é inorgânico, ou talvez porque nunca usamos cristais alterados antes. As perguntas podem esperar até terminarmos. Agora concentre-se no problema em questão antes que ele exploda na nossa cara. Solos respondeu. Ela podia ver com o sentido de mana que, assim como a ligação dos cristais com o cajado havia rejuvenescido seu sistema circulatório de mana natural, o núcleo de poder estava se movendo por conta própria em direção ao ponto onde antes residia a essência da vida da árvore do mundo. Era como se a madeira ainda se lembrasse de estar viva e estivesse usando o processo de forja para se curar. Em vez de rejeitar o núcleo de poder, o galho o guiava para o centro do galho para que ele substituísse um núcleo de mana perdido. Continua no próximo vídeo.